Oi galera, aqui é o Luiz Eduardo, sou cego e vocês estão no canal Um Olhar de um Cego. O Olhar de um Cego. Acharam que eu não ia trazer vídeo, né pessoal? Mas hoje eu irei trazer e com a minha sinceridade, a flor da pele. Então se você quer ver algo polêmico, o lugar é aqui. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixem seus comentários e não deixem de deixar o like. Solta a vinheta e vamos ao vídeo. Então, galera, hoje eu vou estar comentando sobre a demissão do Leonardo Gaciba, né? Que eu acredito que quem acompanha futebol já esteja sabendo, que é o chefe de arbitragem da CBF, e tá comentando um pouco como a nossa arbitragem, que é historicamente cercada por suspeitas, pode melhorar, porque na minha opinião sempre foi um pouco ruim a arbitragem. É o que eu vou estar tentando propor aqui soluções. E aí, se você tiver alguma solução, se você quiser opinar sobre minhas opiniões, o campo de comentários está aberto. Bem, para quem não sabe, a situação na arbitragem da CBF, no comando, na verdade, já estava se tornando de alguma maneira insustentável, porque a cada rodada vinha críticas do pessoal da imprensa, dos torcedores, dos próprios dirigentes de clubes questionando a arbitragem. E de fato tinha erros assim que numa arbitragem profissional, na boa, não são erros que podem ser cometidos, como por exemplo, o erro que eu considero assim mais impactante. O VAR disse que era gol no jogo do Botafogo e Vasco, o quarto gol, e depois disse que anulou o gol e depois disse que era gol, alguns segundos depois. Gente, isso não pode acontecer. Eu vou dar minha opinião aqui rapidíssima que é a respeito não, dessa... você tem a liberdade de dar essa opinião. Sim, eu acho que depois do VAR, o posicionamento dos árbitros ficou mais... estão colocando mais em xeque-mate. Não só o posicionamento dos árbitros, como também o VAR, que eu não entendo muito de futebol, quase não assisto futebol, mas eu vejo aí... Na verdade, você nunca assiste, né? Sim, mas eu vejo de vez em quando aí essas polêmicas de VAR aí, e nem sempre, às vezes, está em sintonia, né, com o que está acontecendo em campo, com o que realmente está acontecendo, tanto do VAR quanto dos árbitros. E aí os torcedores ficam confusos e chegam até mesmo a... Como que eu vou falar? Pensar erradamente, né, se o árbitro está sendo realmente profissional, ou se o VAR também está sendo profissional, né, porque as polêmicas são tantas. Isso. De fato, eu concordo com você em parte. Na verdade, eu concordo porque o que se gerou, principalmente aqui no Brasil, foi uma dependência do VAR para marcar qualquer coisa. Então, assim, e o que eu também acho que acontece muito, que inclusive nas prerrogativas do VAR não deve acontecer. Que o que o VAR tem que fazer? Tem que passar o máximo de informações para o árbitro, comunicação clara e simples. E se eu não me engano, a decisão final tem que ser do árbitro. 5 itens que eu consegui, mais 3 eu consegui lembrar. E pelos áudios que estão sendo divulgados, que a CBF, para tentar apagar a poeira também, acabou divulgando os áudios, sempre irá acontecer isso. O que se vê claramente é que o VAR sempre dá opinião. Na minha opinião, não foi pênalti, em vez de só dar informação. E o que eu acho, assim, tudo bem que talvez não pode ser isso, mas o que eu acho um pouco duvidoso é alguns árbitros, que eu não lembro o nome de todos aqui, até porque isso depende de partida para partida, né? Alguns árbitros, mesmo com o VAR, tudo bem que a opinião do VAR pode estar correta ou incorreta, mas o cara já vai checar, pelo que fica claro no áudio, já com aquela coisa, é pênalti. Não, por exemplo, no jogo de Flamengo e Bahia, o mesmo pessoal do VAR mostrando vários ângulos do lance, mostrando várias situações, o árbitro disse que era pênalti. Não confiou muito na informação do VAR, então eu considero que isso está acontecendo. Mas como eu estava dizendo,
na sede da CBF já estava planejado para que o Gaciba saísse do quadro de arbitragem no fim do ano. Sim, no fim do ano. Porque para muitas pessoas ali dentro, o Gaciba era aquele tipo de pessoa, de certa forma, autoritária, que não ouvia os outros e que até o seu vice-presidente da comissão, o árbitro Alício, também não era ouvido. E o que fez com que essa decisão fosse precipitada? O simples fato de que no jogo entre Flamengo e Bahia foi a gota d'água, no pênalti assim, que eu considero assim que não foi pênalti, um pênalti que não foi pênalti, né? Escandaloso o fato de não ter sido pênalti. A bola bateu no peito e o juiz, sabe sei lá por qual razão, marcou o pênalti. E aí no jogo da seleção, nos celulares dos dirigentes da CBF, só chegavam mensagens de pessoas, dos dirigentes, principalmente do Bahia, que fizeram críticas duras, inclusive, à arbitragem, inclusive os jogadores, né? De acordo com o presidente do Bahia, em entrevista à ESPN, vocês podem achar a entrevista em qualquer canal do YouTube por aí, que vai ter, disse que os jogadores ameaçaram até não entrar em campo. E também disse, não lembro se foi no Seleção Sport TV ou no programa da ESPN, disse que o Gaciba mancha a arbitragem no futebol. E que, inclusive, não sei se é verdade, eu só tô passando o que o presidente do Bahia disse, que não, eles estavam descumprindo, inclusive, uma lei da Lei Pelé, que diz que os árbitros ou podem ser escolhidos de duas formas para uma partida, ou se não, publicamente dizer o porquê da escolha. E de acordo com o presidente, isso não vinha acontecendo desde que ele entendia por gente. Ele fez uma denúncia à CBF em janeiro, o que fez com que o sorteio acontecesse, não exatamente sorteio, mas tivesse mesmo que uma explicação rasa, o porquê da escolha daquele árbitro. E se isso for verdade, que o presidente do Bahia está dizendo, é uma acusação muito grave, que eu acho que já é motivo até de investigação de Ministério Público. Eu acho que tem que ficar atenta a isso, não dá para deixar passar, é descumprimentar uma lei. Também o que ele está acusando de que, como ele fez isso, a CBF está tentando rebaixar o Bahia para a segunda divisão, pois mexeu com a estrutura da entidade. Sinceramente, eu não acredito que seja isso, até porque senão teria que haver um complô muito grande para isso acontecer e eu não acredito que isso poderia ficar escondido por tanto tempo assim. Mas, falando sobre a decisão em si, eu acredito que é uma decisão muito mais política. E a entrada do Alício ali na CBF não vai mudar em rigorosamente nada a arbitragem. Tudo bem que ele pode ter dito lá em alguns programas que participou que vai diminuir a pressão, que vai dar treinamento e tudo mais, mas o Gaciba, quando entrou também, veio com esse tipo de fala de que... Gaciba já tinha quanto tempo lá? Desde 2019, desde... Pouco tempo, hein? É uma dança das cadeiras aí também, hein? É, muita coisa política, muita, digamos, vaidade, muito corporativismo até entre os árbitros. Não há, na verdade, na minha opinião, vontade de mudar. Porque se houvesse, na minha opinião, teriam que ser tomadas algumas medidas. Primeiro ponto, a CBF criar uma comissão de arbitragem, inclusive para formar árbitro. Porque o que acontece hoje, para quem não sabe, os árbitros são da federação e não filiados à CBF. Ou seja, a CBF pega os árbitros para apitar os jogos, mas eles são cedidos à federação. Ou seja, eles têm que passar, todo o curso, tudo é dado pelas federações. Então, uma federação pode dar um curso bom, pode não dar. Tudo bem que tem a prova para que ele possa entrar no quadro de árbitros da CBF, mas ainda assim, a CBF muito mais pega aquele árbitro e bota para ele apitar. O segundo ponto, liberdade para os árbitros, se for o caso, mostrar alguma coisa que está deixando eles insatisfeitos. Porque uma vez, não lembro que árbitro de cabeça,
Mas em 2018, no Paulistão, o árbitro fez uma crítica, se eu não me engano, à invasão de torcida. Não lembro do que se trata exatamente, né? Mas o fato é que depois que ele fez essa crítica, nunca mais voltou a apitar um jogo grande e também quando só apita jogo pequeno e raramente quando não tem árbitro. Isso dá, na minha opinião, uma certa censura e deixa os árbitros submissos. Inclusive, não estou dizendo que isso acontece, mas inclusive algumas possíveis, não estou dizendo que isso acontece, manipulações de resultado, de algo desse tipo. Então, eu acho que tem que dar liberdade para os árbitros. Terceiro ponto que eu acho que tem que ser melhorado. Alguém da comissão de arbitragem vinha a público e explicar o porquê de cada decisão. Porque os árbitros, de acordo com o presidente da CBF, são proibidos pela FIFA de dar entrevista em qualquer órgão de imprensa. Ok, mas então, para tirar a polêmica que se tem hoje, porque hoje o torcedor, sempre que tem alguma marcação, sempre que o árbitro deixa o jogo seguir, já pensa, ixi, tá favorecendo um time X, tá favorecendo outro time. Pois é, esse é um dos grandes problemas também, que o brasileiro tem muito disso. Não. Ele não consegue ver a coisa, né, de maneira justa e correta. Aí se o cara tá, né, enfim. Sim, não, na verdade, eu acredito, mãe, que parte disso é culpa da própria CBF. Porque se houvesse transparência nas decisões, se houvesse o cumprimento real da regra, e não aquela coisa de um jogo marcar X e em outro jogo marcar Y, teria confiança. Então, nesse caso, é culpa sim da CBF. Como eu estava dizendo, de algum presidente depois do jogo, eu acho até que deveria ser obrigatório. Mas que não, se não fosse que nem coletiva de técnico, assim, se tornar tão importante que o próprio bom senso não deixa de dar. Nem que sejam perguntas assim, escolhidas pela própria CBF, para não manchar os hábitos. Mas dependendo de como for bem feita a pergunta, não vai levantar suspeitas. E aí a desconfiança poderá ir diminuindo conforme o tempo. Mas, de qualquer maneira, o que deveria ser feito era isso. O presidente explicar, nesse caso os árbitros mandariam o porquê de cada decisão e o presidente explicaria. Pelo menos em lances polêmicos que definem o resultado de uma partida. O terceiro ponto, que eu acho que o quarto ponto que eu acredito que é preciso que mude, que é qual era o ponto? De ter uma cobrança interna. Porque hoje, pelo que se parece, é muito do oba-oba, porque assim, fica muito claro que não existe isso, porque na minha opinião o que deveria existir era até uma forma de incentivo para que os árbitros fizessem seu trabalho de forma melhor. Ter um conjunto de árbitros para cada série, série A, B, C e D. E aí seria como no Campeonato Brasileiro, com algumas diferenças. O árbitro teria 10 quesitos, que aí daria para ser definido. Mais alguns quesitos que me veio aqui à mente. Como que o árbitro se impôs, se deixou o jogo correr, se interferiu em lances capitais, se ficou dependente muito do VAR, entre alguns outros que davam para ser pegos. E aí daria uma nota de 1 a 10. E daí somaria todas essas notas e daí dividiria por 10 para dar a nota. E aí, em cada jogo, o árbitro receberia uma nota. E se o árbitro não recebesse menos de uma nota 4 no total, depois de um jogo, o árbitro ficaria impedido de apitar qualquer jogo naquela série. E se recebesse uma nota maior, no final daquela edição, os melhores sobem para apitar jogos de uma divisão mais forte. E os 4 piores, ou 5, né, iria se definir isso, eles acabariam apitando uma divisão mais fraca. Eu acho que esse modelo seria um ótimo modelo de incentivo para que os árbitros não fizessem seu papel como deveria fazer. Mas para isso tem que se criar uma comissão independente de arbitragem. Porque nós sabemos que hoje a CBF é patrocinada por algumas emissoras de TV, que eu não vou
que eu não vou citar o nome, tem pago os contratos do Brasileirão. Isso faz com que a emissora escolha os resultados, os horários dos jogos, entre algumas coisas que eu não posso afirmar. Mas, e aí, se isso acontecesse, de manter do jeito que tá, as suspeitas iriam continuar as mesmas. Porque o público ia pensar, não, aquele pessoal fez com que os jurados, que nesse caso haveria um grupo de jurados, desse uma nota X para um árbitro que está desagradando os interesses. Então, acho que deveria ter uma comissão só para só para a arbitragem na CBF, na CBF. O quinto ponto que eu acredito é profissionalizar a arbitragem. Porque hoje, o que se tem no Brasil são árbitros que não, de acordo com a CBF, né, não podem exercer só a função de árbitro. O que se tem hoje são árbitros que, além de serem árbitros, exercem a função de dentista, militar, microempresário, entre várias outras funções. E aí acabam mais recebendo um dinheirinho a mais, como uma renda a mais. Inclusive o sistema de renda, que eu acho que também tem que ser mudado. Porque hoje o árbitro recebe o dinheiro por jogo. Ou seja, a insegurança aumenta um pouco mais. E o que eu acho que deveria fazer é o árbitro receber um salário mensal, isso caso seja profissionalizado, porque eu não acho que vai acontecer, porque não se tem vontade de melhorar o futebol aqui no país, receber um salário mensal de X e a cada jogo receber 10% de X. 10% além do seu salário mensal. Não sei o que você tá achando de todas essas ideias, mãe. Eu tô gostando, eu acho que você se empolgou de verdade, hein? Não, mas se houver vontade, eu acho que são ideias que são Não, desculpa, gente. uma, Foi sem querer aqui. mas também você fica mexendo no celular. Não tô mexendo, não. Sim. Quem falou o celular entrou sozinho aqui. Bem, mas essa questão da porcentagem eu não concordo, não. Tem que ter um salário e deu. não, acredito. Um salário fixo e deu. Não, é porque eu penso que recebendo uma porcentagem X porque o cara recebendo um salário por mês, pra ele pouco vai se importar se ele vai estar apitando bem ou mal um jogo X ou Y. Então acredito que tem que ter uma renda sim. Ué, mas a porcentagem ele vai ganhar ele apitando ou não? Não. Ele apitando bem ou ele apitando mal, ele vai ganhar? Vai. Então? Faz sentido. Eu acredito que faz sentido. Ué. E também o que eu acho que dá pra ser feito é... O que a porcentagem pode estimular e incentivar, é porque o cara pensa assim, se eu arbitrar bem, eu sou chamado para outros jogos, né? Uhum. Com esse sistema de rebaixamento de acesso, que eu acho que seria uma boa de se implantar até. Não, a questão da porcentagem mesmo. Quanto mais jogo o cara apitar, se o cara for um bom árbitro, um bom árbitro é aquele que não levanta suspeita, que não tem polêmica. Sim, que não fica dependente do VAR. Que, inclusive, eu acho que o VAR foi implantado precipitadamente aqui no Brasil. Várias matérias mostram que os árbitros não têm treinamento, que foi mais para a CBF acompanhar o avanço do mundo. Eu acredito que os árbitros, antes do VAR ser implantado aqui, inclusive eu acho que deveria parar com o VAR, não nessa temporada agora, senão levantaria suspeitas, mas na próxima temporada. Pegar e parar com o VAR e ter um treinamento maior, porque lá na Premier League demora só um minuto e mostra as imagens para o público enquanto está tendo a decisão. Então, assim... Seria legal mostrar as imagens, muita coisa mudaria. Sim. E eu também acredito que os áudios também, pelo menos em momentos assim de pênalti, de gol, enfim. Pois é. Os áudios serem disponibilizados nos... Eu acho que da mesma forma que quando tá passando o futebol lá, devia estar mostrando automaticamente o VAR. Não, eu acredito que não. Acho que é desnecessário. Eu acho que, pelo menos em momentos assim capitais, se abrir o áudio na cabine do VAR. E as imagens também, obviamente. Uhum. E aí eu acredito que é isso. Eu acho que tem várias outras sugestões, mas se tiver vontade, a arbitragem pode sim melhorar aqui no país. É isso aí, galera. Árbitro ganha bem? Não consegui olhar a porcentagem, mas
mas é aquela coisa, depende muito. Um dia ele pode ser árbitro FIFA, outro dia ele pode ser rebaixado para apitar uma quarta divisão. Então eu também sou contra. Árbitros, sei lá, de primeira divisão apitar jogo de quarta divisão. Acredito que é desproporcional. Tem que pegar árbitros mais ou menos do mesmo nível de experiência. Além de, é claro, fazer um cronograma de... Que você tá olhando? Um cronograma de cursos. O seu pai quer dar uma sugestão Sugerir aqui. como hoje o trio que apitou a decisão da Série Meu D pai. foi o da Série da FIFA. Mas eu discordo, meu pai. Acho que tem que ser de cada nível, Eu não né? entendi o que ele quis dizer. Ele quis sugerir. Não, que pegassem árbitros de primeira divisão para apitar jogos de quarta divisão. Que eu sou absurdamente Eu contra. não sou contra, não, de jeito nenhum, Luiz Eduardo. Né? Qual é o problema de um grande profissional apitar uma série B, série C, série C, independente da série? Qual é o problema? Não, é porque eu acho que tem que condizer ao nível da série. Na minha Ué? opinião. Não acho, não. E aí, por último de ideia que eu tô tendo aqui, né? De ter cursos ministrados por confederações estrangeiras. De fazer que nem intercâmbio, de o árbitro ficar X tempo lá fora só fazendo curso. Que eu acho que aumentaria inclusive nossa proximidade com os ingleses na questão de futebol, com qualquer outra federação lá da Europa de preferência. E também como o nível é alto, faria com que a arbitragem melhorasse. Mas enfim, só são ideias. Se tiver vontade, a arbitragem pode melhorar no Brasil. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessas ideias. Fiquem ligados no meu canal, porque semana que vem tem mais. Tchau, Quando teu galera. pai chegou ali na porta, tu pensou que ele fosse Fazer... atrapalhar, foi? Isso. Aí tu quis continuar, mas ele queria só dar uma sugestão. Isso. Então, é isso aí. É Tchau. porque ele pensou que ia falar outra. Tu pensou que fosse falar outro assunto. Né? É isso aí, galera. Tchau, galera.